Bom dia, boa tarde, boa noite. Hã, hoje eu não estou muito, assim, como é que eu vou dizer, animada. Estou um pouco chateada, digamos assim. Quem acompanha meu canal sabe que além de eu ser autista, né, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, tenho depressão recorrente e tenho epilepsia. Só que a minha epilepsia, eu tenho a primeira convulsão eu tive quando eu tinha de 11 para 12 anos, né. Mas, quando eu era mais nova, né, que agora eu tô com 44 anos, faço 45 esse mês ainda, eu, era bem controlado com anticonvulsivo, né. E, às vezes eu ficava mais de ano sem ter convulsão, né, e tudo, né. E tinha uma vida normal, estudava, trabalhava, tudo, né, ia em festas, até quando era adolescente, bebida alcoólica que eu não deveria, eu bebia, e tal. Só que as coisas vêm mudando muito, né. Agora eu tô tomando a dosagem máxima de anticonvulsivos, né, que é 7 comprimidos por dia. Antigamente eu tomava 2, 3 por dia, né. E ano passado foi um ano bem crítico, né, eu estava tendo uma por mês. Foi daí que eu encaminhei, o posto, neurologista, tudo e tal. Quer dizer, eu até consultei daí com o neurologista do cartão de todos, porque você sabe como é que é o SUS, né. O SUS tu mofa, tu mofa, tu, né, tu esperando, 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 né. E até fui atendida uma vez pelo SUS, mas o retorno era para daqui a 3 pra daqui a 3 meses, mas já passou um ano e não teve esse retorno, né. Foi daí que foi aumentado tudo, né, a dosagem, né, do anticonvulsivo. E aí eu tô na luta, né. Agora já que nem estava tendo épocas que eu estava ficando 3 meses sem ter convulsão, mas mesmo assim é muito pouco tempo, né, pra quem tá tomando, fazendo tratamento certinho, né, gente. E, gente, eu tô tendo muito problema com desmame do Rivotril, porque a epilepsia me falavam isso, mas eu não acreditava, mas agora na prática eu vi que tem reação sim. Psicológico interfere muito, 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 sabe. E a gente que tem epilepsia é que nem aquela pessoa que tem problema pressão alta ou que tem problema no coração. A gente não pode se estressar muito, né. E isso é um, digamos, gatilho, né. E ontem, né, eu fui na minha cunhada, tudo, estava super divertido, super bom, sabe. Não bebi nada alcoólico, mesmo com vontade de beber, né. Que eventualmente, assim, quando é comemorações eu tenho vontade, sabe. Mas não tô. Então eu tô sendo consciente, sei porque pode tirar efeito do anticonvulsivo, então eu não só bebi refrigerante mesmo. Estava divertido, estava gostoso lá, mas eu já estava sentindo uma coisa estranha lá, não quis falar, né. Porque eu tive uma vez no Natal e é ruim, gente, porque é um monte de gente confraternizando, tu acaba estragando a energia do ambiente, tu acaba estragando o ambiente, sabe. Eu não gosto de estar nessa posição, né. E no Natal passado eu tive, né. E nem tinha jantado ainda, nem tinha feito a ceia ainda. Então é uma coisa, sabe, que mesmo que a gente não tenha culpa, né, porque a gente não pode evitar e não tem sintomas antes de tu ter, né, aviso, né, hã, tu se sente mal, né, tu tá tirando a harmonia do, né. Então, quando a gente mas foi tudo, a gente veio no horário normal lá pelas 13 e pouco pra casa, mas no carro, né, a gente recebeu carona e tal, eu já estava meio assim. E meu marido do lado, como ele me conhece, né, tantos anos casada, né, tantos anos junto, né, 20 anos me conhece. Eu vi que ele ficava me olhando, eu vi que ele percebeu que tinha algo de errado comigo, ele percebeu, ele até perguntou: "Tá tudo bem?" Eu falei: "Não, tá tudo bem e tal". Mas quando eu cheguei em casa eu falei assim pra ele: "Ai, vamos deitar um pouquinho, tô meio, né, estranho e tal, coisa nada e tal". Daí eu fui deitar, e daí eu comecei a sentir um tremor, sabe aquele tremor de febre? Um tremor interno.
E daí meio que chamei ele que me assustei, sabe? Eu falei assim, eu tô sentindo um tremor de febre e tal. Ele pegou o termômetro, a gente mediu, não tinha febre nenhuma e tal. E poucos minutos depois eu tive a convulsão, né? E a convulsão é muito ruim, porque a convulsão é como se fosse um monte de fios. A gente tem um monte de fios elétricos no cérebro. Então, como se aqueles fios elétricos entrassem em curto-circuito, né? E quando eu acordo é ruim, porque os primeiros 10, 15 minutos me dá um apagão. Eu não sei onde eu tô, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro nada daquele dia. E isso é uma sensação muito horrível, né? Geralmente a pessoa que tá perto de mim vai me acalmando, porque daí minha mãe falou, olha, né, tu teve uma convulsão, tu sabe quem eu sou, as pessoas eu sei quem são, sabe? Eu sei, meu marido e tal. Eu não esqueço quem são as pessoas que eu conheço, mas eu não sei que dia que é, o que aconteceu, onde eu tô, né? E isso é muito ruim, porque dá uma angústia muito grande, dá um nervoso muito grande, né? Mas depois que vai passando uns 15, 20, 30 minutos, eu vou lembrando tudo. Até o momento que eu, né, tive a convulsão, né? Convulsão esse eu não vou lembrar, né? A gente tem de certa forma, de jeito inconsciente. Mas eu fiquei chateada, né, gente? Porque era uma coisa que eu não tinha com frequência, né? Mas eu acho que eu estava fazendo o desmame do Rivotril. Porque outras vezes que eu tentei fazer esse desmame, me deu convulsão, entende? O Rivotril é um remédio, assim, ó, a gente fala por experiência pessoal. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, tá? Eu falo com paciente, tá? É uma porcaria, tá? Porque ele, pra depois fazer o desmame, é muito difícil, é muito complicado. E eu vou ter que desistir do desmame. Por enquanto, pelo menos nesse momento, né? Porque eu vi que todas as vezes que eu tentei fazer. Gabriel, por favor, Gabriel! Toda vez que eu tentei fazer o desmame, Gabrielzinho, por favor! Eu acabei tendo uma convulsão. Então é um preço muito alto a se pagar. Eu vou contar pro teu pai. Mãe. É um preço muito alto a se pagar, né? E muitas vezes tá só eu, Gabriel, meu marido trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, né? Muitas vezes eu tenho que, né, levar o Gabriel para terapia, eu tenho que ir no posto, eu tenho que isso, aquilo, porque eu sou, né, eu tenho 44 anos, né? E então, eu sempre, nunca gostei, sabe, de depender de ninguém para nada. Então, assim, de andar sozinha, quer dizer, né? Então é uma coisa que daí acaba se tornando muito perigoso, porque eu só tenho na rua, bato a cabeça, só tenho a rua, atravessando uma rua, né? Então é algo que acaba se tornando perigoso conforme o estado que eu tô, o lugar que eu estou, né? Se eu tô sozinha, não e tal. Então isso acaba deixando. Eu fico assim muito chateada, sabe? Porque era uma coisa que acontecia eventualmente, raramente, pra tá acontecendo com frequência, né? Então são coisas, tudo coisas que eu vou ter que avaliar, né? Eu vou ter que cuidar mais do meu psicológico, né? Aquilo que eu falo, o psicológico, ele se transforma em doença de alguma forma. Porque a gente tem que cuidar muito, 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 muito. E, e desistir por enquanto do desmame do Rivotril, tá? Porque isso aí pode, se eu começar a ter muitas convulsões, daqui a pouco eu posso ganhar sequelas também, né? Porque imagina, cada convulsão, de certa forma, queima neurônios. Nós temos milhões e milhões de neurônios. Mas você começa a ter muitas convulsões, vai queimando muitos neurônios e daí pode acabar trazendo sequelas, né? Fora o perigo, né? Porque muitas vezes, né, eu tô sozinha, de tarde o Gabriel vai pra escola e tal, e eu tenho que fazer as coisas. Eu vou pro centro, eu vou na farmácia comunitária pegar os remédios, eu vou lá, vou cá, resolvo coisas e tal. Então, muitas vezes eu pego o ônibus sozinha e tal. Então, é complicado, né? Então, a gente acaba se sentindo meio que perdendo a liberdade, perdendo a autonomia, mas vou pensar positivo que isso é uma fase, que as coisas vão normalizar e vão ser como eram antes, né? E é isso, tá, gente? É dando tempo. Feliz Dia dos Pais atrasado para todos os pais, né? E pais, mães, né? Beijo.